começar argumentando. Começando pelo tema de privatização. Primeira pergunta. A privatização é um meio utilizado para a resolução de problemas econômicos e sociais. Ela seria, de fato, mais positiva ou negativa? 4 minutos. Deixa eu ver. Quem de nós dois começa? Não, aí o tempo é de vocês. Bom, vamos lá. Eu enxergo que a privatização ela seria extremamente negativa, visto que a privatização ela não tem meios de solucionar determinados problemas sociais que a gente tem evidentes aí dentro da sociedade, né? Como, por exemplo, problemas de distribuição de renda, acesso a determinados serviços básicos. Então, quando a gente pega a privatização, por exemplo, de meios de transporte, né? Quando a gente pega a privatização do metrô de Belo Horizonte, o metrô de Belo Horizonte ele ficou extremamente inacessível, o metrô de Belo Horizonte ele não se tornou um meio de transporte que a população no geral consegue usar, porque é uma cidade com ali os seus 4 milhões e pouco habitantes, e que o metrô não consegue resolver e nem abastecer a cidade. Dito isso, outras coisas como privatização de distribuição de energia, por exemplo, a gente vê que a distribuição de energia ela ficou pior e mais cara. Entende? Então eu vejo que a privatização no contexto do Brasil ela seria uma privatização muito negativa, né? Já que as empresas elas não têm um pensamento voltado para o social, entende? Então, quando você pensa em privatizar e melhorar o serviço, você não encontra isso dentro de uma perspectiva real. É isso que eu penso. Só para finalizar então, vou na mesma linha do professor Breno, porque eu acredito que, querendo ou não, como empresas privatizadas estão na mão de pequenos grupos de acionistas, de empresários, e querendo ou não, o foco dessas pessoas, né, desse grupo em específico, é sempre o lucro. Então, embora seja verdade que existem empresas estatais, né, que às vezes apresentam rombo, orçamento deficitário, mas por o empresário, né, ter por objetivo principal a questão do lucro, então realmente deixa pecar nesse lado social. Principalmente quando se trata de áreas ali que são bens de exclusividade única, por exemplo, água, energia, onde justamente não há concorrência. Então acho que como a primazia, a ênfase é muito mais em buscar o lucro do que oferecer um serviço de qualidade, né? Então nessas áreas de energia a água acaba ficando devendo bastante. Mas reconheço que embora também existam casos, né, positivos, a questão da telefonia no Brasil na década de 90, mas vou na mesma linha do professor Breno, né? Porque o lado social realmente é deixar de lado e não do lucro ali, do empresariado, vamos dizer assim. Além disso, ainda tem tempo. Além disso, é aquilo que a gente percebe que existe o tal do monopólio natural, né? Quando você privatiza um serviço básico como distribuição de energia, distribuição de água, você pode acabar gerando ali um monopólio natural. E aí, cobrindo na linha do que o professor Matheus falou, você vai acabar gerando ali uma empresa com lucros exorbitantes que não devolvem isso para a sociedade, entende? Então, se ela não devolve isso para a sociedade, já que a privatização, o único intuito dela é gerar o lucro, né? Se ela não devolve isso para a sociedade, ela perde a sua função, okay? Dado ao monopólio natural. E aí, só para trazer exemplos de casos dessa questão de áreas de que é monopólio natural, aqui mesmo, né, na verdade em São Paulo, por exemplo, a Enel, né, que é a distribuidora de energia, não sei quantos dias que São Paulo ficou lá no escuro, né? Assim, a questão da água, né, que o preço aumenta, então assim, vou ao encontro do que o professor Breno como está dizendo. Vocês agora têm 3 minutos e depois vocês vão ter mais 4 minutos de resposta para iniciar. Bom, gente, privatização é complicada no Brasil, certo? Por quê? Querendo ou não, a gente vive numa economia capitalista. Eu sou o partido tal é socialista, esquerda, mas a gente vive numa economia capitalista, certo? E o pai da economia capitalista, ele é o principal teórico, é o Adam Smith. Ele vai falar o seguinte, certo? O que produz riqueza não é ouro, não é metal. O que produz riqueza para uma nação, você pega Singapura, Finlândia, você pega a Coreia do Sul, é o trabalho. E o trabalho é especializado, certo?
Você pega um exemplo aqui, eu gosto de dar muito exemplo do avião, né? Pode ser o carro, o avião. Aí a Embraer, ela foi fundada em 1969 pela Força Aérea. Por quê? O ITA formou muito engenheiro, tinha muita gente que estava saindo pelo ladrão, desempregado. Aí um brigadeiro, eles tinham um projeto de um avião chamado Bandeirante. Aí eles não tinham dinheiro, não tinha nenhuma empresa no Brasil, só tinha a Neiva que produzia. A Neiva é uma empresa pequena, privada, não tinha estrutura. Aí eles fundaram a Embraer e a Embraer fez aviões maravilhosos, Bandeirante, o Tucano. Nossos engenheiros são maravilhosos, gente. Nossa, estava a feira agora de Dubai, estava maravilhado com o engenheiro brasileiro. Aí só que ela não tinha eficiência, ela estava falindo, certo? Ela produzia aviões maravilhosos, tinha gente maravilhosa na cabeça. Aí o governo, o FHC foi o principal privatizador, que é o neoliberalismo, que é um governo neoliberal, embora ele seja um marxista, né? Aí ele privatizou a Embraer. Gente, hoje a Embraer é a terceira maior empresa de avião do mundo. Se você pedir um avião agora para a Embraer, daqui a 1 ano e meio ela vai te entregar o avião. Se você pedir para a Boeing, daqui a 6, 7 anos. Para a Airbus, a maior indústria do mundo, ela vai pedir 10 anos. Então, ela tem eficiência máxima. Então, é um caso que a privatização dá certo. Porque tem cabeça, tem inteligência, tem cérebro, tem pessoa que se educou no ITA, em outras faculdades. Tem casos que não dá certo a privatização. Eu acho que o Estado surgiu, para quem não sabe aqui, lá 4.000 anos antes disso, para proteger a propriedade privada. Porque o homem era nômade, se domesticou plantas e animais. Como é que eu vou proteger agora a minha área? Vou plantar trigo, vou criar ovelhas e cabras. Aí tem que ter alguém que vai me proteger. O Estado nasce para proteger a propriedade privada. Uma coisa que eu acho interessante é só assim, estabelecer regras claras Exatamente. Para a privatização, porque eu sempre gosto de citar o caso da privatização aquela lá que você me falou, lá de BH, da Vale, que ela foi feita meio assim, ó, vamos lá, pá, explora e faz o que vocês quiserem com o minério. E na verdade Iniciando os 4 minutos, pode continuar. E na verdade, quando a gente fala, né, dessa privatização, deveria ter já previsto dentro da nossa, dentro desse modelo de privatização, uma forma de você gerar dinheiro e estrutura dentro do próprio Estado brasileiro. Não é só você chegar, explorar o recurso e levar para onde você quiser. Não, você tem que deixar parte desse recurso aqui. Vamos estudar uma forma de beneficiar esse minério aqui. É o minério mais fácil de ser minerado, mais, com uma qualidade muito grande, mas que infelizmente ele não é beneficiado aqui. A maior parte não é. E ainda foi uma privatização mista, porque, se não me engano, tem, eu acho que 40% das ações elas permanecem com o Estado brasileiro. E o Estado ele é deficitário, essa é a questão. Essa é uma das questões. Em relação ao que ele falou, né, de monopólio natural, realmente isso é um problema. Né? Tem coisa, como o Carlão falou, tem coisa que dá para privatizar, tem coisa que não dá para privatizar. Vou dar um exemplo aqui da Petrobras. A Petrobras é uma das maiores petroleiras do planeta. Ela é altamente eficiente na exploração do petróleo. Gente, se explorar o petróleo a 3, 4, 5 mil metros de profundidade no mar, ainda tem que furar mais 1.000 metros tanto de camada de pré-sal, isso é uma coisa que eu acho que nenhuma empresa particular no Brasil ela daria certo. O que se eu fosse um ministro da Energia, um ministro da Economia, o que eu faria com a Petrobras? Privatizaria o refino. Deixa a Petrobras no que ela é eficiente, que era a extração, certo? Pesquisa e extração de petróleo. Isso aí nenhuma empresa no Brasil e nem no mundo, viu, gente? Se você pegar no mundo, não tem nenhuma empresa que vai igual a Petrobras. Ela é eficiente porque ela tem cérebros pensantes, ela tem engenheiros, tem Universidade Regional do Rio de Janeiro. Então eu deixaria a Petrobras com o governo a extração do petróleo e deixaria o refino com empresas particulares que elas são mais eficientes. Exemplo, certo? O nosso petróleo, o melhor petróleo do mundo é o petróleo lá do Oriente Médio, saudita, que é um petróleo fino, líquido. Aqui é um petróleo tipo que fosse uma manteiga, pastoso.
as nossas refinarias não têm tecnologia. A Petrobras não investe em tecnologia. Por exemplo, para quem não sabe, 80% do nosso diesel vem da Rússia. Qual o problema disso? O Brasil está financiando uma guerra cruel lá na Rússia, uma guerra de conquista, uma guerra lá na Rússia, uma guerra que não deveria existir, de expansão. O maior país do mundo invadindo outro país para tomar território. Pega a Petrobras, pega suas refinarias, refina, privatiza o refino e a distribuição, o transporte. Agora, transporte, eu acho que o Estado deveria se ater às coisas básicas. Transporte ir e vir, isso é fundamental. Educação, saúde e segurança. O Estado tem que se ater a isso. Aí é a questão do estado mínimo, não é nem exatamente sobre o estado mínimo, é o estado necessário. É o que é necessário para o estado ser. Não é só ele ser mínimo, é ele ser necessário. Ser eficiente. Né? Agora, o grande problema do estado é quando ele vai nas áreas que ele não é necessário. Você pega os Correios, por exemplo, eu trabalhei nos Correios. Foi o pior emprego da minha vida. Era pedir demissão do Correio porque eu não aguentava mais. Eu era líder sindical, a gente fez greve lá, me dava os piores empregos, os melhores funcionários do Correio. Aí um dia que eu chutei fora da barraca, fui lá, pedi demissão, saí do Correio. Foi o pior emprego da minha vida, foi no Correio, porque lá só tinha pessoas com falta de capacidade técnica para poder executar trabalho e era por função política. Aí não funciona. Hoje o Correio está falindo. 30 anos depois estamos mesmo balados. Ei, Gabriel, tem uma tréplica agora? Agora vocês vão ter a tréplica de 3 minutos, tá bom? Só pontuar duas coisas que, com os exemplos que foram trazidos, me vieram à mente. Então, por exemplo, em Adam Smith, né? Certo, de fato, ele defende, né, a questão do Estado, ele tem que evitar intervir o mínimo, né, porque a economia se regula por si só, os mercados, as agências econômicas, mas mesmo ele, né, no seu Riqueza das Nações, eu estava até pesquisando aqui para confirmar, não encontrei a citação, mas de fato, ele fala que o próprio papel do Estado, muitas vezes também ele deve, beleza, é um papel mínimo na economia, mas em serviços ali realmente essenciais, né, básicos, onde realmente mexe com questões de monopólio natural, como a gente falou, que sim, ele deve atuar, por exemplo, na segurança, justiça e principalmente até educação, né? Que hoje em dia a gente vê muitos grupos privados mexendo com educação e ele defende que, por sua vez, deveria ser algo, um papel incumbência do próprio Estado. E sobre a questão aí a questão de que algumas etapas, por exemplo, a questão da refinaria, né? Do refina, que poderia ser feito por agentes privados. E, por exemplo, aí, foi até uma notícia recente, agora, recentemente, né, nesse atual governo, teve, acho que, a reabertura, né, das atividades daquela refinaria Abreu e Lima, né, lá em Pernambuco, e aí a verdade é que, por exemplo, aí você deu esse exemplo, né, por exemplo, a questão do refino ser praticada pela iniciativa privada, mas, por exemplo, durante na gestão anterior ao atual governo, né, essa refinaria Abreu e Lima, ela foi inclusive vendida, né, por um preço muito abaixo do mercado para investidores árabes desse ramo, e assim, é uma refinaria que não tinha o menor tipo de retorno aqui para o nosso país que é autossuficiente de petróleo, mas não refina o próprio petróleo. E na gestão passada, né, foi vendido para ali acionistas árabes que mexem com petróleo e assim, é um preço bem abaixo do mercado e sem um retorno tão grande assim para a população. Então, eu acho bem complicado, porque, né, embora a gente, né, seja importante estabelecer padrões, técnicas, né, para que a iniciativa privada não se degenere, vamos dizer assim, mas é como eu falei, querendo ou não, o empresariado ele sempre só busca o lucro, né, e não tanto a questão do retorno para a população. E até outra coisa que eu lembrei, vocês de fato falaram e eu concordo muito com isso. O empresariado, né, para ele, até assim, como é que eu posso dizer? Para ele angariar, para ele reunir, né, um capital para fazer investimentos de monta, né, em coisas do Estado, isso aí realmente utópico. Eles não têm geralmente todo esse capital para poder investir em áreas, por exemplo, que são estratégicas para o país. Eu dou muito exemplo quando dou aula de Era Vargas, né, a industrialização do país. Não tinha a menor possibilidade disso ser feito com capital estrangeiro. Precisou um presidente, Getúlio Vargas, mobilizar um capital nacional para fazer isso, porque o empresariado, querendo ou não, ele quer lucro a curto prazo. E projetos estatais de monta em áreas estratégicas demandam um longo prazo, né? Demandam um pensamento a longo prazo. Então é por isso que realmente acho que nesses focos de questão estratégica mesmo para o Estado, para o desenvolvimento do país, questão do petróleo, né? Áreas estratégicas, eu acho que a iniciativa privada tem que realmente ser colocada de lado. Aí nós aproveitamos os últimos 20 segundos puxando a sua ardinha pro meu lado, né? Não problema não. A gente vai lembrar um pouco do Milton Santos quando ele vai falar de cadeia produtiva, né? E a cadeia produtiva, ela tem a seguinte questão.
quando a gente coloca determinados serviços e determinados recursos na mão da iniciativa privada, já vou terminar, tá? Da iniciativa privada, quando a gente coloca esses recursos na mão da iniciativa privada, a questão é o quanto desses recursos que voltam para a população. Então, a gente pega, por exemplo, as produções de cacau no Brasil. A Suíça não tem produção de cacau, mas o lucro do chocolate fica todo lá. E os produtores de cacau, que são pequenos produtores, eles não veem nem a cor desse dinheiro. Entende? Aí é só para lembrar. Tá. Antes de irmos para a segunda pergunta, alguém tem alguma pergunta sobre privatização, sobre o serviço público do Brasil, de preferência do Brasil, né? Para fazer para eles? E aí vai ser, como é que vai funcionar? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão escolher a dupla para responder, aí ela vai ter 3 minutos, né? 3 minutos de resposta e você... Não, você vai escolher um dos professores para responder, vai ter 3 minutos de resposta e o outro vai ter 2 minutos para responder. Aí vocês escolhem um para responder e o outro para complementar, das duplas diferentes. Deu para entender? E é a próxima eles que começam, né? O próximo deles. Okay. Vocês não têm pergunta não, gente? Nenhuma? Eu posso fazer pergunta e responder todo mundo? Eu não estava escutando a propaganda. Vamos para a segunda rodada. Dá a regra aí do jogo. Vou dar a regra do jogo.